Vamos aí, continuando aí em relação agora ao crime de estelionato aí do pacote anticrime que foi introduzido aí, uma nova redação, introduzido o parágrafo 5º ao artigo 171 do Código Penal. Lembrando aí, só para dar uma relembrada, para começar a estudar essa situação aqui introduzida pelo pacote anticrime, que o crime de estelionato, em regra, é, era, né, de ação pública incondicionada, com exceção feita lá pelo artigo 182 do Código Penal, que vamos dar uma olhada aqui no 182, que somente se procede mediante representação se o crime previsto neste título, e o estelionato está dentro do título aí do crime contra o patrimônio, é cometido em prejuízo, inciso 1, do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Inciso 2, cometido contra irmão legítimo ou ilegítimo e de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, nesses casos aí, o estelionato, ao invés de ser de ação pública incondicionada, que não há necessidade que haja ali uma ação, um movimento, uma situação criada pela pessoa, pela vítima, o próprio Estado, por si só, ele realiza já a sua investigação, início da investigação, dentro das autoridades policiais, ou mesmo pelo Ministério Público, que é o detentor da ação penal aí, tá bom? Então, nesse caso, o estelionato era considerado de ação pública incondicionada. Hoje, com o advento aí da Lei 13.964, o estelionato passou a ser, em regra, de ação pública condicionada à representação. Eu digo em regra porque há exceções ali criadas no próprio parágrafo 5º na introdução dessa nova redação. Diz o parágrafo 5º, vamos dar uma lida aqui, que somente se procede mediante representação, tá? Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, aí vem dizendo aqui o rol. Então, a contrário senso do parágrafo 5º, passou a ser realizado agora o estelionato, ali previsto, os crimes ali cometidos dentro do artigo 171, dentro de seus parágrafos, passou a ser de ação pública condicionada à representação, passou a ser de ação pública condicionada à representação da vítima, Com exceção, aí abre exceção, o próprio parágrafo abre exceção. E inciso 1, se for contra a administração pública, seja direta ou indireta, aí continua sendo de ação pública incondicionada, tá bom? O inciso 2, contra criança ou adolescente, entendemos ali pelo ECA, criança seria de criança de 0 a 12 anos, né? E adolescente de 12 a 18 anos, ali a mais de 12 anos a 18 anos, seria o considerado adolescente pelo o Estatuto da Criança e Adolescente, lá o ECA. E o inciso 3, pessoa com deficiência mental, aí o estelionato cometido contra a pessoa com deficiência mental é considerado aí de ação penal pública incondicionada, tá bom? E por último, os maiores de 70 anos, ou incapaz, aí a ação pública incondicionada, nesse caso é ação pública incondicionada. Então, esses casos que nós acabamos de ler, incisos 1, 2, 3 e 4, são de ação pública incondicionada, se o crime for ali investigado, for o crime de estelionato, ali previsto no artigo 171 do Código Penal, tá bom? As demais pessoas, os demais entes, aí há necessidade hoje, agora, a partir do advento da Lei 13.964, que é o pacote anticrime, da representação da vítima. Há a necessidade da representação da vítima, com exceção desses 4 incisos que nós falamos aqui. Só para alguns doutrinadores estão levando em consideração, porque já que
entra numa situação de criança, adolescente, incapaz, idoso, né? É, e se seria também o caso lá previsto no artigo 173, que é abuso do incapaz. Então, o estelionato, há necessidade, deve ter a necessidade da pessoa ser enganada, a pessoa ser enganada. Saber que está sendo enganada, sabe? No momento vai ficar sabendo que está sendo enganada, lógico. E, e não ser somente incapaz. Se ele for uma adolescente aí de 16, 17 anos, tem discernimento suficiente ali para ser enganado, em alguns casos, lógico, né? Dependendo da situação. Então, ali seria considerado, sim, o estelionato, e não abuso de incapaz. O abuso de incapaz, o artigo 73, ele considera que deve haver ali a necessidade, paixão ou inexperiência do menor, tá? E como ele tem conhecimento ali, não tem essa inexperiência toda, é considerado em si estelionato. Aí, alguns doutrinadores vêm trazendo isso à tona aí, essa discussão, mas para nós vai interessar que a ação pública agora, em regra, é condicionada à representação e com exceção desses 4 itens que nós falamos aqui, e também lá a representação também lá no artigo 182, ali já era considerada a representação da vítima lá, que seria o cônjuge desquitado, né, ou separado judicialmente, o irmão, seja legítimo ou ilegítimo, né, e também ali o inciso 3, que seria ali tio, que coabita, que a vítima, né, coabita com o tio. Então, essa situação é criada aí. Então, de estelionato aí, nós matamos essa situação. Outra situação, matamos não, ainda tem uma situaçãozinha aqui, do que vem ainda em processo, que está a processo andamento da persecução penal em relação ao estelionato de crime que já está ocorrendo logo depois da vigência da Lei 13.964. Como é uma lei penal e a lei penal não retroage para prejudicar o réu, ela somente retroage para beneficiar o réu, é constitucionalmente considerado isso aí. E então todas as ações que já foram lá consideradas, lá já estão em curso, ela não pode voltar para prejudicar o réu. A ação agora precisa de representação, eu tenho que agora representar. Já foi um ato, o ato já está consumado, a denúncia já foi realizada e estão já de um ato consumado, um ato caracterizado administrativamente, um ato perfeito. Então, os processos vão ocorrer naturalmente aí, tá bom? Essa é a outra questãozinha. E agora nós vamos falar, dando continuidade aí, a respeito do crime de concussão lá, previsto no artigo 316 do Código Penal. Houve somente ali a modificação pela Lei 13.964, pacote anticrime, houve a modificação ali no comando secundário, tá? Que seria ali a aplicação da pena. A aplicação da pena passou de 2 a 8 anos, e passou para de 2 a 12 anos, passou a ser agora o comando secundário da pena do crime de concussão de 2 a 12 anos. Isso por quê? Para não dar aquela discrepância o que existia antigamente em relação ao crime de corrupção ativa e passiva, que tinha a pena de 2 a 12 anos, e a concussão, que era exigir, o verbo era exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então ele exigia. O fato de exigir torna-se em política criminal mais severo do que o fato de receber, que era no caso de corrupção. E a corrupção tinha pena maior do que a concussão. Então essa atecnia, vamos dizer assim, foi agora consolidada, foi agora pacificada, no sentido que agora a concussão tem o seu comando secundário, a sua pena abstrata em mínimo de 2 anos e a máxima de 12 anos, equiparando ali a corrupção, tá bom? E vamos seguindo aí, a situação praticamente essa, lembrando que é uma lei mais grave, e quem estava ainda respondendo processo de concussão antes da lei
da lei do pacote anticrime, da lei 13.964, vai ainda ter a sua pena aplicada ali até 8 anos, tá bom? Então, não pode aumentar, não pode a lei penal retroagir para prejudicar o réu. A lei penal somente retroage para beneficiar o réu, conforme nós falamos, que é a situação constitucional, tá bom? Falando em lei, falando em pena, eu tinha falado lá que a pena do crime de roubo, no artigo 157, no vídeo anterior, que seria de 4 a 12 anos, na verdade de 4 a 10 anos, o artigo 157, lá tem a sua pena combinada de 4 a 10 anos, só uma retificaçãozinha aí. Então fique com Deus, fique conosco, é uma situação aí bem tranquila, essas duas modificações que ocorreram, que é na questão da ação penal lá para o estelionato, artigo 171, e a questão aí da concussão, que aumentou o comando secundário ali da pena, aumentando ali para de 2 a 12 anos agora, se equiparando ali realmente a fato de exigir é mais gravoso em relação ao fato de uma corrupção que apenas receber, tá bom? E fique com Deus, fique conosco. Vamos entrar agora aí na situação das modificações que ocorreram num processo penal, tá? Se gostou, dá um like, se não gostou, mande os comentários, vamos aprimorando e vamos melhorando cada vez mais para poder passar nessa prova aí da OAB. Primeira fase de cara, e a segunda fase aí vai ter uma preparação aí, que essa prova será em maio, parece que é em maio agora de 2020. E não se esqueça de escrever, chamar colegas que estão estudando para podermos trabalhar essa situação. Se quiser criar um grupo de WhatsApp, um grupo de Telegram, estamos à disposição, tá bom? Fique com Deus, um abração a todos e a todas, felicidades.